Eu li todos os livros de Jogos Vorazes e assisti todos os filmes de Jogos Vorazes para poder comparar os dois. Geralmente, é claro, eu tenho a tendência de preferir os livros do que os filmes, critico bastante as adaptações, mas vamos ver aqui as minhas percepções sobre essa história específica. Lembrando que, claro, você não é obrigado a concordar 100% comigo, e se for para falar alguma coisa nos comentários, por favor, faça isso com respeito. Eu também quero pedir para vocês deixarem um like, comentarem algo que não precisa ser relacionado com o vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho, porque assim vocês passam a receber mais do meu conteúdo e conteúdos parecidos. Isso aqui pode conter spoilers, vai conter spoilers, tanto do livro quanto do filme de Jogos Vorazes. Eu sempre deixo aqui a minutagem de onde vocês precisam pular. E aí, como eu tô fazendo esse vídeo na ordem, né, da história, eu vou colocar as minutagens para pular para cada filme barra livro, né, para cada parte da história. Então a nossa história vai começar com Katniss Everdeen, que é uma menina de 16 anos que mora no subúrbio do Distrito 12, e ela tem a tendência de quebrar regras, mas ela faz isso para poder sobreviver. Então ela e o seu amigo Gale, que também é do Distrito 12, obviamente, eles têm o costume de ir para a floresta caçar ilegalmente, e aí ou eles enchem a barriga da família deles com essas caças, ou então eles vão até o Prego, que é um mercado clandestino do 12, para poder trocar por itens necessários. No dia que a nossa história começa, é dia de colheita. Isso significa que um tributo feminino e um tributo masculino serão escolhidos em cada distrito para poderem ser elevados para os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes eles foram criados logo depois dos Dias Escuros, que foi uma guerra que durou um certo período de tempo, né, alguns anos aí, entre a capital e os distritos, né, que aqueles intitulados rebeldes, que eram os distritos, eles meio que se rebelaram, foram contra as regras opressivas que a capital impunha sobre eles, né. Mas, infelizmente, a capital venceu, o que significa que eles criaram os Jogos Vorazes como uma forma de lembrança aos Dias Escuros, mas também como uma forma de manter o controle por base do medo. E eles fizeram isso basicamente como uma lembrança das crianças mortas pelos rebeldes, né, tipo, como se fosse culpa deles que as crianças da capital tivessem sido mortas, e por isso eles meio que estão punindo as crianças do distrito desde então. E nesse dia de colheita, infelizmente, a irmã da Katniss, Spring, é chamada para ser um tributo feminino, o que é um grande azar, na verdade, porque é o primeiro ano de colheita dela, que acontece basicamente entre os 12 aos 18 anos, mais ou menos. Mas aí, como a Katniss ela tem um grande sentimento de proteção pela sua irmãzinha, ela acaba se oferecendo como tributo e pegando o lugar dela. Além disso, o tributo masculino é Peeta Mellark, que é um garoto que ajudou a Katniss antigamente, quando ela estava passando fome, e por conta disso ela se sente meio que endividada por isso. E aí os tributos de cada distrito são levados para a capital, e aí eles têm pequenos treinamentos de como podem sobreviver aos jogos, e além disso eles também são apresentados para o povo da capital, como se eles fossem fazer um grande espetáculo. Então no fim, na verdade, eles meio que são moldados para se encaixarem naquilo que o pessoal da capital quer ver, como se eles fossem fazer um grande show. E assim, é claro que nos livros a gente tem muito mais tempo e muito mais detalhamento pra gente poder se aproximar dos personagens, né? E principalmente em relação aos pensamentos dos personagens. Eu acho que, de certa forma, isso foi um ponto negativo no filme, porque apesar da gente, como público, se compadecer pelo que a Katniss está passando e entender a história dela, a gente entende o porquê que ela tá fazendo essas coisas, mas parece muito que a gente não entende os pensamentos dela na maior parte do tempo. E eu acho que isso poderia ter sido melhorado de alguma forma no filme. Eu acho que a principal cena que me incomodou muito nesse filme foi a morte da Rue, que é uma tributo do Distrito 8, que era aliada da Katniss, e que ela meio que já tinha se apegado, de certa forma, por lembrar da sua irmãzinha, já que a Rue era muito pequenininha e vulnerável. Só que a Rue, ela morre na frente da Katniss, né? E aí é uma cena muito pesada. E no filme eu não senti esse peso todo igual eu senti no livro. Porque no livro, isso é uma coisa que é muito dolorosa pra Katniss, que é tipo assim, meu Deus, a pior coisa da minha vida, como se ela estivesse vendo a irmã dela morrer na frente dela. E ela já começa a chorar e se desesperar no momento em que ela percebe que a Rue foi atacada, que ela sabe que a Rue não vai sobreviver. Só que no filme parece que ela dá uma segurada, né, de tipo, vou esperar ela realmente morrer pra depois começar a chorar e a me desesperar. E eu não sei se foi uma cena muito legal, porque eu gosto de ver essa parte vulnerável da personagem, como foi mostrado nos livros. Apesar da adaptação
dos jogos em si, da arena, serem muito parecidos com o livro, existem cenas que foram colocadas só no filme. E aí me incomodaram um pouco porque eu não faz muito sentido ter, né? Tipo assim, poderia não ter e todo mundo teria a mesma percepção, né? Teria o mesmo entendimento do que estava acontecendo. Então, por exemplo, na cena em que a Katniss se machuca, o seu mentor do lado de fora, o Haymitch, ele tenta barganhar com algumas pessoas pra conseguir patrocinadores pra Katniss. Só que no filme isso aparece tipo assim, aparece uma cena sem falas, que é tipo uma cena de no máximo 30 segundos, onde ele tá falando com pessoas em uma festa chique e tal. E aí a gente entende que ele tá tentando ganhar patrocinadores pra ela. Só que eu acho que essa cena não precisava existir. Não tem motivo nenhum pra ela estar ali. Os patrocinadores já tinham sido explicados anteriormente no filme. E quando ela ganhasse o remédio pra perna dela que ela tinha machucado, vindo de fora, a gente já entenderia que ela tinha patrocinadores. E aí uma coisa que ficou muito confusa pra mim no filme foi essa questão de, tipo, não ter coligação entre as cenas, né? Mais uma vez, em mais uma adaptação, eu me senti como se, tipo, eu estivesse aqui fazendo alguma coisa e de repente, sem explicação nenhuma, eu vou pra outro lugar fazer outra coisa. E também, no fim de tudo, quando eles estão voltando pra casa, né, a Katniss e o Peeta estão voltando pro 12 como vencedores, a gente vê no trem uma cena onde eles meio que se desentendem, né, essa questão do romance entre eles. Mas, tipo, eu achei essa cena tão fraca em comparação ao livro, porque não existiu uma grande resposta sobre isso, né? A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo ou o que vai acontecer depois, tipo, foram cenas soltas que não tiveram coligação de novo, né? E por conta disso, eu acho que foi um pouco decepcionante, mesmo que tivesse uma continuação prevista. No final, eu acho que é isso. O resto das adaptações, inclusive do início do filme, é muito bom e não fazem tanta diferença pra história, né? Essa parte da construção dos personagens, de certa forma, foi adequada, foi basicamente igual ao livro, seguiu o mesmo rumo do livro, só que ainda assim eu acho que, de certa forma, esse filme ficou muito curto e isso, de certa forma, prejudicou o filme. E assim, a segunda parte da história estão mostrando a nova vida da Katniss e do Peeta, basicamente, né? Só que é claro que não são as mil maravilhas igual todo mundo pensa. Eles passaram por muitos traumas, passaram por muitas coisas e por isso eles vivem em constante medo. Fora que, por conta da grande apresentação que eles fizeram dentro dos jogos e fora também antes de entrar nos jogos, a capital vê eles como um casal perfeito que preferia morrer ao um viver sem o outro. E assim, dentro dos jogos, só pode ter um vencedor. E pelos dois terem quebrado essa regra, de certa forma a capital viu isso como uma forma de rebeldia. E por mais que o povo da capital em si tenha visto isso como uma grande apresentação muito bonita de amor, os distritos estavam vendo isso como uma forma de rebeldia. E aí, voltando pra Katniss, a gente percebe que ela não tá nada bem. Tipo assim, ela vive em hipervigilância, ela começa a alucinar sobre algumas coisas, ela continua lembrando continuamente daqueles tributos que ela foi obrigada a matar para sobreviver. E por conta disso a gente percebe que ela tá começando a entrar com alguns problemas psicológicos. Mas mais do que isso, o romance entre ela e o Peeta não existe mais, né? E isso tudo bem, tipo, no 12 ninguém liga pra isso de verdade. Mas, infelizmente, por conta deles terem vencido os últimos jogos, eles vão precisar fazer uma turnê mundial, o que significa que eles passam por todos os distritos e no final eles chegam na capital, meio que pra poderem continuar promovendo jogos, né? E pra poder falar, tipo, discursos e falar sobre os tributos mortos de cada distrito. Só que pra fazer essa turnê, obviamente, o Peeta e a Katniss vão precisar meio que reatar o namoro deles, né? Meio que reatar esse romance pra poder fingir que eles estão bem. E mais do que isso, eles vão precisar especificamente convencer o presidente Snow de que eles têm um romance de verdade, que a Katniss ama muito o Peeta, porque senão eles vão ter um grande problema, já que as rebeliões dos distritos estão começando a aumentar. E claro, o grande problema disso é que a Katniss está com muitos traumas e problemas psicológicos, o que significa que não é um bom momento para ela ter um romance, e ela sabe disso porque ela sempre deixou isso muito claro. Agora o seu amigo Gale diz pra ela, e deixa isso muito claro, que ele ama ela,
E agora a gente tá com meio que formando um triângulo amoroso que fica cada vez mais confuso pra Katniss. Assim, de novo, a vantagem dos livros é que eles têm mais tempo, né, pra absolutamente tudo. Então, é uma coisa que não ficou tão clara assim no filme é o início do colapso mental da Katniss, porque isso vai ser importante pro livro / parte 3 da história, né? A gente viu que ela alucinou, que ela tá em hipervigilância, que ela tem pesadelo, mas eu acho que isso são traumas esperados de pessoas que foram expostas à morte por muito tempo. Agora, o resto das coisas, como preocupação, medo, raiva, ansiedade, pensamentos constantes, não são tão visíveis assim no filme. E eu acho que isso é difícil de ser construído em um filme. A gente tem essa parte dos pensamentos da personagem principal no livro, né? E aí fica mais fácil de entender. Então, eu não sei como eles poderiam resolver isso no filme, mas não ficou tão claro pra mim. E eu acho que, de certa forma, eu vi o romance, né, do triângulo amoroso em si no filme de forma diferente que eu vi no livro, porque no filme parece muito que a Katniss, ela só tá usando os dois, e não que ela tá confusa, né? Sei lá, é meio esquisito. E isso, na verdade, eu acho que é uma crítica em si pra história, né? E aí dificulta muito porque a Katniss não é uma pessoa que se comunica muito bem com as outras pessoas. E por conta disso, ela não conversa sobre isso com ninguém pra expor seus sentimentos. Então, no filme, fica mais difícil da gente entender que ela tá confusa sobre isso. Foi o triângulo amoroso mais esquisito que eu já vi. E também tem uma cena específica que eu preferi muito mais no livro dessa segunda parte, que é a parte em que o coração do Peeta para de bater quando eles voltam pra arena. No livro, a Katniss, ela começa a desesperar. Tipo assim, mais desespero do que a morte da Rue, inclusive. E tipo assim, ela chora, ela grita, ela bate em todo mundo, não deixa ninguém chegar perto do Peeta e começa a desesperar porque acha que ele morreu de verdade. Né? Ele tava meio que morto, né? Porque o coração dele parou de bater. Mas de certa forma eu acho essa cena muito exagerada, que deveria ser muito exagerada, porque é o momento em que o Finnick, que é o aliado dela, percebe que, na verdade, a Katniss ama sim o Peeta. Mas no filme eu não senti esse desespero todo. E no final eu acho que é mais uma crítica à atuação. Eu não tô falando que a Jennifer Lawrence, que é a pessoa que interpreta a Katniss, seja ruim. Muito pelo contrário, eu acho que ela interpretou muito bem em muitos momentos. Eu só acho que ela tava fazendo aquilo que ela tava sendo pedida pra fazer. E aí eu acho que o diretor pecou um pouquinho nesse aspecto. Mas uma cena que eu preferi no filme do que no livro foi a flechada que ela deu na redoma que meio que prendia eles na arena, né? Toda essa cena, quando você lê o livro, fica muito confusa. Tipo assim, eu li umas 3 vezes, não consegui entender, desisti. E aí eu acho que pra mim, no filme, obviamente, que é visual, ficou fácil de entender. Eu acho que foi só uma questão de descrição do livro que não ficou tão legal quando a autora escreveu. E eu achei também muito legal ver a cara de tacho do presidente Snow nessa cena. Porque uma coisa que a gente tem nos livros, né, que só tem nos livros, é só a visão da Katniss. Então a gente não sabe de nada do que tá acontecendo lá de fora. Mas, de novo, mais uma coisa que eu senti falta dos sentimentos da Katniss de verdade, né, no filme. Quando eles estão no aerodeslizador, logo na cena final do filme, eu senti falta dessa emoção exagerada da Katniss quando ela tá conversando com o Gale, quando descobre que o Distrito 12 não existe mais. E aí eu acho que no filme eles quiseram mostrar que a Katniss tá com raiva, que ela ainda tem muita garra, que ela tem sede de sangue. E, sabe, no livro ela só tá cansada. Ela tá esgotada psicologicamente, mentalmente, fisicamente, tudo. Ela tá esgotada. E ainda mais depois de descobrir que o Peeta ainda tá na mão da capital, sabe? Tipo, tá tudo uma merda completa. E aí eu achei interessante essa parte no livro, justamente porque mostra esse ponto vulnerável da personagem. Também porque tem os seus pontos fracos, sabe? Tipo, ela é durona, ela é uma guerreira, ela é legal, mas tipo, às vezes ela também enfraquece em muitos momentos, às vezes ela também tem alguns outros problemas, sabe? E eu acho interessante você fazer essa construção de personagem. Ainda mais porque, de novo, mostra o colapso mental dela no filme, na parte 3 da história, né? Então é interessante pra mostrar que é a partir deste momento que a cabeça dela começa a entrar em combustão. Depois que a Katniss é levada pro 13, né, pro Distrito 13, a gente percebe que ela tá destruída psicologicamente. O que significa que ela praticamente vive no hospital do distrito e ela é tratada com morfináceo
E, enfim, ela meio que faz isso pra se esconder de todo mundo, né? Ela meio que não quer sair do hospital, porque é como se fosse um refúgio. Lá ela não precisa conversar com ninguém, não precisa lidar com nenhum problema, não precisa pensar em nada. E aqui eu deixo claro que eu vou falar sobre as duas partes do filme, tá? O que na verdade foi uma jogada muito interessante. O terceiro livro, ele é o maior e de certa forma tem muita cena, tem muita coisa pra acontecer. E a gente já tem um bom background daquilo que acontecia nos outros livros, né? E infelizmente nos filmes, como a gente não tem tanto tempo assim, foi interessante eles fazerem 2 filmes pra não deixar nada de fora. E aí, uma coisa que eu preferi no livro foi essa parte dos problemas psicológicos dela. Porque assim, ela tá muito mal. E é muito detalhado isso no livro, né? Que ela tá muito mal, que ela tá péssima e que ela demora muito pra se recuperar. Então, chega uma parte no livro, inclusive, que até chega a ficar chato, porque ela só tá muito mal. Só que, de certa forma, foi necessário fazer isso. E assim, de certa forma, eu entendo que os produtores do filme não possam simplesmente colocar 20 minutos de filme com a Katniss andando pra lá e pra cá, sem falar com ninguém, tipo, fugindo de todo mundo, simplesmente com seus próprios pensamentos, até porque a gente não tem esses pensamentos no filme. Mas eu também acho que no filme ela acabou tomando essa decisão de ser o tordo muito rápido. Sabe? É como se não fosse nada demais, como se ninguém tivesse colocando essa pressão em cima dela. E aqui eu digo que eu odiei a Coin. É uma personagem horrorosa no filme, sabe? Porque no livro ela é uma personagem muito rígida. Ela não é gentil com a Katniss. Ela até é, né? Mas daquele jeito meio fechado dela, daquele jeito rígida dela. A Coin nos livros, ela não tem problema de falar as coisas na frente da Katniss, porque ela sabe que a Katniss não pode fazer nada. Então ela não tem medo de mostrar quem ela é, porque a Katniss não pode fazer nada contra ela por estar no seu território. É ela quem comanda ali. Parece muito que no filme ela só é uma pessoa traíra, sabe? E tipo, eu vou me fazer de boazinha aqui com a Katniss e no final eu vou mandar o Peeta lá pra matar ela na capital e depois vou me tornar presidente de Panem. Sabe? Ficou muito ruim. E aí outra cena que eu também preferi no livro do que no filme foi a cena do bunker, né? Que eles descem até o último andar ali do subterrâneo do Distrito 13 porque ele tá sendo atacado por cima pela capital. No livro, nada demais acontece. Não existe nem o bunker nem balança, sabe? Ninguém tá preocupado. E no final essa cena, tipo, realmente, a Prim ela atrasa por conta do gato, mas essa cena serve mais pra uma aproximação entre a Prim e a Katniss e o gato, e também alguns pensamentos sobre o Gale. E assim, eu entendo que isso é uma cena chata pra um filme, só que ao mesmo tempo eu acho que isso é um bom motivo pra você mostrar o controle do 13, de como ele é bem preparado. No filme, até mesmo a Coin tá preocupada. E outra coisa, também teve a cena antes deles descerem pro bunker, né? Enquanto eles estavam descendo pro bunker. No livro, a gente tem uma descrição muito específica do 13. Ele é um distrito militar, sabe? Ele é todo controlado, ele tem horários pra você fazer tudo. As crianças nascem aprendendo isso. Então é tipo assim, no dia você vai ter ali os seus horários do que você vai fazer, você não pode de jeito nenhum deixar de cumprir o seu horário, porque, meu Deus, isso é uma coisa muito absurda pro 13. Então a gente vê que ele é um distrito que ele é muito controlado, muito rígido com as regras. E sabe, igual eu falei, as pessoas elas cresceram aprendendo isso, então elas mantêm a calma, sabe? Tipo assim, elas sabem qual é o procedimento e elas não têm problema com isso. No livro, quando eles estão descendo pro bunker, é tipo assim, é uma coisa que a Katniss fica assustada, sabe? Tipo assim, meu Deus, a gente tá sendo atacado. E aí, tipo, a galera do 13 tá completamente bem, tipo, andando todo mundo retinho, assim, sem correr, sem atropelar os outros, sem gritar, tá todo mundo indo bem. Enquanto isso, no filme, vira uma grande bagunça, onde eles se atropelam, gritam, passam por cima da Katniss, e só pra fazer essa cena, só pra fazer a cena da Katniss sendo pisoteada, sem motivo nenhum. Enquanto isso, o romance entre o triângulo amoroso em si, né, nessa terceira parte, é muito confuso. E de certa forma isso é bom porque mostra essa confusão da Katniss, mas de certa forma eu acho que essa crítica minha é uma crítica pra história em si. Não faz sentido nenhum. Isso é uma coisa do personagem gay que me incomoda. De tipo assim, ele trata isso como se fosse uma competição, e isso me incomoda. Ele mesmo fala que tipo, não, eu não vou tentar ficar com você se o Peeta não voltar, porque eu meio que quero fazer disso uma competição justa. Eu vou te conquistar porque eu vou te conquistar, e não porque o Peeta não tá aqui. Sabe? Uma coisa tão escrota, sabe? E eu gosto de triângulo amoroso, mas é que esse realmente
Na verdade, é que eu não sei se foi uma boa ideia encaixar um romance dentro de tudo que está acontecendo dentro dessa história, sabe? Eu acho que o romance ele fica muito, 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 tipo assim, nem é de segundo, nem de terceiro plano, é lá atrás, sabe? E aí aqui a gente tem um ponto que o filme ele conseguiu acertar e errar ao mesmo tempo. Porque aí a gente tem o resgate do Pita e dos outros tributos na capital, né? Eu acho que essa cena, ela ficou muito boa, porque igual eu falei, nos livros a gente só tem o ponto de vista da Katniss. Então a gente não sabe o que aconteceu no resgate. É tipo assim, resgatamos. Show. Só que para um filme isso não fica legal. Então eu gostei deles colocarem essa parte, deles mostrarem o que estava acontecendo no resgate do Pita. Porém, ao mesmo tempo, como uma forma de distração, o Finnick, que é aquele cara que era o aliado da Katniss, que também foi salvo da arena com ela, meio que começa a fazer uma transmissão ao vivo para toda a capital, né, falando sobre algumas coisas. Só que essa é uma parte muito importante, que meio que foi deixada de lado pelo filme. E ele fala de um assunto muito importante. Nessa transmissão, o Finnick ele fala o quanto é difícil depois que você sai dos jogos como vencedor. Porque você não vai ter mais paz na sua vida, não é isso, sabe? Agora você é um brinquedo da capital. E não só ele fala sobre o assunto sério, sobre assédio, sobre você ter o seu corpo vendido sem o seu consentimento, como ele também fala sobre a história do presidente Snow. Mas, tipo, ninguém dá a mínima importância disso pro filme, sabe? É uma coisa que só acontece, só sai, ninguém fala mais. E, tipo, o próprio Finnick não teve emoção nenhuma falando sobre isso. Assim, a gente tem que lembrar que o Finnick também tá mal com tudo que aconteceu. Ele tá mal porque teve que voltar aos jogos. Ele tá mal por tudo que aconteceu com ele depois que ele venceu os próprios jogos. Ele tá mal porque a sua própria amada foi levada pela capital também. E ela também estava sendo resgatada junto com Pita. Então é óbvio que ele estava mal com muitas coisas que estavam acontecendo. E pensa, ele já estava deteriorado psicologicamente junto com a Katniss. Isso no livro, porque isso é muito importante no livro. Ele tem uma parceria com a Katniss no livro que é muito intensa e que é muito importante. Porque eles têm uma relação assim que começa meio de inimizade por conta dos jogos e depois vai se tornando em um amor quase fraternal, sabe? Onde eles têm um carinho um pelo outro. E de certa forma é um assunto tão pesado que é óbvio que no livro o Finnick ele chora muito, ele já tá deteriorado psicologicamente. Ainda tem que falar sobre um assunto que ele não gostaria de estar falando, que ele só estava falando porque precisava usar como distração. E existe uma certa tensão sobre isso no livro. E na verdade eu acho que essa falta de conexão entre o Finnick e a Katniss no filme atrapalhou um pouco, justamente porque isso poderia ter emocionado muito mais o público com a morte do Finnick. Porque eu não senti emoção na morte do Finnick no filme. Porque eles não tinham um laço tão forte assim, foda-se, né? Ele era um personagem meio foda-se. A volta do Pita é muito incrível, é muito parecida com a do livro, realmente, né? E é muito bonita. Bonita é foda de se falar, né? Mas, tipo assim, é uma cena legal de se ver, justamente porque completa muito com o livro. E é muito legal você ver isso visualmente, né? Agora, passando lá pra frente já, tipo assim, uma coisa que me incomodou bastante quando eles encontram a Tigris. Eu acharia mais interessante se a caracterização da Katniss e do Gale fosse um pouco mais realista no filme. Porque no livro, quando eles vão se separar do grupo deles, eles se caracterizam de verdade. E tipo assim, a Tigris, ela é uma estilista, porra, ela caracteriza eles como se fosse parte da capital. Então, como é que não faz sentido nenhum você me falar no filme que eles conseguiram sair os dois entre uma multidão da capital, em volta de pacificadores e toda a galera da capital que tá atrás deles, com todos os cartazes deles espalhados, com o rosto deles espalhados pela cidade inteira, e você vai me falar que eles com um capuzinho assim, passando por todo mundo, não foram reconhecidos? Me desculpa, mas eu não acredito nisso, né? Não teve nem um pouco de realismo sobre isso. Então, no livro é uma coisa muito maior. Eles usam peruca e usam maquiagem, se caracterizam de verdade, com roupas extravagantes, para se encaixarem na moda da capital. E aí, depois disso, eu não tenho muito mais do que reclamar, mas essa cena onde eles se infiltram na capital, né? Tipo assim, onde eles se separam do grupo, apesar de ser decepcionante por isso que eu falei, também é um pouco bom de ver isso no filme, porque foi outra cena que eu fiquei muito confusa, porque no livro não tem uma ótima descrição assim da cena. Só que uma coisa que foi a minha maior decepção nesse filme, a maior decepção, que deveria ser a maior cena desse filme, foi a morte da Prim.
E aí a gente já começa que, assim, no livro a gente já nota essa questão da proximidade entre elas se a gente comparar com os outros livros. Apesar da Katniss ter esse sentimento de superproteção e de deixar muito claro de muitas outras formas que não falada que ama a sua irmã, a gente sabe que ela ama a sua irmã e que tem muita proteção em relação a ela, tanto que ela foi para os jogos por conta disso. Mas ela nunca teve essa proximidade, nunca houve cenas em que elas ficaram juntas por muito tempo e conversaram sobre alguma coisa. Então, quando eu notei essa diferença no livro 3, eu já sabia que a Prim ia morrer. Mesmo assim, mesmo sabendo que a Prim ia morrer, esse baque foi tão forte, porque a autora conseguiu fazer isso de uma forma tão forte, que eu chorei por 10 minutos por conta da morte dela. Só que no filme eu senti que foi feito pouco caso disso. Então, tipo assim, no livro, a cena ela é tão emocionante, porque é tipo assim, é uma cena de ação, onde esse não era para ser o ponto principal, onde a Katniss estava muito confusa com tudo que estava acontecendo, porque não era para sua irmã estar ali. E sabe, uma coisa que foi muito importante no livro, que de novo pode ser uma parte chata para um filme, mas que é importante, é essa parte da dor da Katniss. Depois que a sua irmã morre, ela é levada para a mansão do presidente, quando o presidente já caiu e tudo, e tipo, agora eles estão tomando a capital inteira. E pô, ela tá ali no quarto dela, só que ela não faz nada. Ela sabe, ela teve uma recaída psicológica por conta disso, porque agora ela perdeu a coisa mais preciosa que ela tinha na vida dela. Ela não tem mais nada. Então ela deixa de comer, ela deixa de tomar banho, ela deixa de fazer as coisas básicas, ela não fala com ninguém. Quando alguém vai falar com ela foge pra não falar com a pessoa, se esconde e só chora. Ela nem fala, tipo, ela tem esse negócio de não falar. No filme, isso é deixado de lado. E aí parece que, mais uma vez, ela deixou a morte da irmã de lado. Sendo que é uma coisa forte. A Katniss, ela só tá onde tá porque ela tomou o lugar da irmã nos jogos. Porra, é uma coisa que deveria ser um baque muito mais forte no filme do que foi. E, de novo, eu sei que pra um filme isso é muito difícil de se fazer, ainda mais tentando manter a atenção dos telespectadores. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles poderiam fazer isso de outras formas que não necessariamente a Katniss vagando triste por aí. Primeiro que, de novo, a atriz, ela faz a mesma cara de sempre. Então ela só tá, tipo assim, andando pra lá e pra cá, sabe? E ela fala com as pessoas normalmente, ela responde, apesar de não estar claramente feliz. Então eu acho que deveriam ser feitas cenas, sei lá, dela com uma cara um pouco mais chorosa, com ela negando comida, negando tomar banho, negando fazer coisas básicas, não necessariamente sem falar com as pessoas, mas talvez evitando as pessoas, fugindo delas. Sabe, a gente entende que existe um certo período entre essas cenas, justamente pelo fato dos machucados sempre se curarem, né? Então a gente entende, tipo, a gente entenderia essa passagem de tempo, que também não foi uma coisa que deu pra entender muito bem com esse pequeno luto dela, que não foi tão luto no filme, né? Então, assim, parece que passou, tipo assim, um dia, acabou. Sendo que no livro realmente se passam dias ali do que tá acontecendo. E assim, a última cena do Snow é maravilhosa, sério. Tipo assim, ver isso no filme foi muito belíssimo. Foi uma coisa que eu não tenho nem o que reclamar. Na verdade, eu só queria exaltar as pessoas que estavam nessa cena, porque foi muito, muito bonita. Não acho que seja exatamente igual ao livro, mas acho que foi muito mais interessante. E agora uma coisa que, de novo, é uma crítica pra história em si, que de novo tem a ver com romance, mas assim, não entendo de verdade o negócio do Pita voltar pro 12 como se nada tivesse acontecido. Beleza, a galera do 13, quando ele tinha sido telesequestrado, falaram pra Katniss: a gente tá tentando fazer uns novos métodos aqui pra tentar fazer ele voltar a cabeça pro lugar, mas ao mesmo tempo eles não deixaram claro o que eles estavam fazendo. E aí, de repente, o Pita volta pro 12 como se nada tivesse acontecido, tipo, beleza, a gente sabe que tem um corte de tempo ali, mas o que foi feito? A gente não sabe, sabe? Ninguém deixa claro, nem no livro nem no filme. E outra coisa, né, sobre a morte da irmã dela. A cena do gato me quebrou. É uma cena que existe no livro e realmente foi uma cena que me quebrou também, que eu voltei a chorar, inclusive. Mas foi a primeira cena no filme que a gente conseguiu perceber que a dor da Katniss pela irmã, pela perda da irmã, é genuína, sabe? Tipo, foi a única cena. Sabe, de certa forma também teve uma cena que eu fiquei muito confusa no filme, no final desse filme, antes dela ver o gato. Que, tipo assim, quando ela chega na antiga casa dela, na Vila dos Vencedores, lá no Distrito 12, existe uma idosa que tá lá deitada, né? Tipo, no livro, essa idosa recepciona a Katniss, ajuda ela a fazer as coisas, porque ela ainda tá muito mal e tal, então ela ajuda a Katniss a viver, basicamente. Só que no filme não existia um motivo pra fazer isso, de fato, até porque é mais gasto, porque não tinha mais tempo pra colocar cena e tudo isso.
Então eu não entendi por que eles colocaram uma cena da Katniss entrando e vendo a idosa e a idosa levantando pra recepcionar ela. Não existiu uma fala, não existiram outras cenas onde essa idosa continuou falando com ela, que eu maratonei os filmes todos juntos, né? Porque são filmes, tipo assim, de 2012 a 2015, no máximo. Tipo assim, se a gente parar pra pensar, existia um grande período de tempo entre esses filmes. O que significa que eu acho que tem algumas pessoas que não são tão fãs da franquia que não entenderiam quem é essa personagem. Eu sei por conta dos filmes e porque eu assisti todos os filmes de uma vez. Mas, tipo assim, ela era uma antiga conhecida da Katniss do Prego, que é aquele mercado clandestino que eu tinha citado. Mas por que você colocou isso no filme se ele não vai valer de nada? E assim, eu gostei do epílogo que eles colocaram na parte do filme também, né? Porque o epílogo também existe na parte do livro. Só que eu acho que no filme não foi tão citado. Não lembro se foi citado agora. Mas no livro é uma coisa muito clara que a Katniss sempre deixou claro de que ela nunca teria filhos. Justamente por essa questão da opressão, a questão da insegurança, pelos jogos também, né? No epílogo, né? Ela tem os filhos com Pita e aí tudo fica muito maravilhoso. Só que, sei lá, no filme eu não achei que isso ficou tão claro. E se ficou, é uma coisa que ela falou de novo. Lá no primeiro filme, é a mesma coisa da idosa, né? Tipo assim, não necessariamente as pessoas vão lembrar. E agora ela tá com as pessoas que ela ama. Ela trouxe falas bonitas que não existem no livro. Mas, de certa forma, eu também queria saber o que aconteceu com o Haymitch. E eu queria ver o Haymitch no epílogo. E isso também conta com o livro, né? Porque não existe um epílogo com o Haymitch. Essa não é a história da Katniss. Esse é um conto que se passa antes dos Jogos Vorazes da Katniss. É a história do presidente Snow. A história mostra que Snow ele já vem de um grande renome, né? Então o pai dele foi presidente de Panem e ele acabou falecendo durante a Guerra dos Dias Escuros e aí por conta disso a família dele não conseguiu se manter. Então assim, eles viviam na mesma casa e o Coriolanus, Snow, ele estudava numa academia de alta classe que ficava na capital, né? Ele não pagava impostos, o que significa que era muito mais fácil para ele mentir e continuar mantendo essa vida falsa de que ele era um grande herdeiro. Então, qual era o plano do Coriolanus? Ele tinha que passar os seus últimos anos da escola, né, o seu ensino médio, fingindo que ainda tinha muito dinheiro, mas ele tinha que se esforçar o triplo dos seus colegas, porque ele tinha que se formar com um prêmio que esse prêmio ia garantir para ele a entrada para a faculdade sem ele ter que pagar a faculdade. E para sua sorte, mais um ano, o presidente de Panem, o novo presidente de Panem, autorizou que continuassem com os Jogos Vorazes e não só isso, autorizou que os alunos da academia pudessem ser mentores. Então o Coriolano sabia que praticamente tudo estava ganho para ele conseguir aquele prêmio, não fosse por duas coisas: o reitor Highbottom, que odiava ele, e ele ter pego o atributo mais fraca, que é a atributo feminina do Distrito 12. Olha, sinceramente, esse livro foi uma grande decepção pra mim. Eu esperava bastante desse livro, até porque ele contava a história do presidente, e por conta disso eu tinha uma alta expectativa sobre o filme que não é tão melhor assim. Então, o primeiro aspecto foi a caracterização do Snow, né? Porque assim, o Coriolanus Snow no livro, ele tem muita preocupação com a imagem dele. Sabe, é o tempo inteiro mostrando que ele era a pessoa que os outros queriam que ele fosse. Isso é uma coisa que acontece principalmente na frente das câmeras. Só que no filme ele não parece ter essa mesma cautela que ele tem no livro, né? Então no filme o que acontece? No filme às vezes ele se levanta afobado, tipo, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo muito grandiosa. E no livro não, tem alguma coisa acontecendo grandiosa, eu vou estar aqui prestando atenção, mas eu tô aqui e tipo assim, vou manter a calma, mantenha a postura. E aí aqui eu falo de uma cena muito engraçada, porque tanto no filme quanto no livro existe uma cena onde uma colega de classe dele é atacada no zoológico por uma das tributos, né? Por quê? Porque ela tava fazendo merda com a tributo e a tributo ficou puta e foi lá e matou ela. Beleza, o Coriolanus tenta ajudar ela. E no livro ele também tenta. Só que no livro, tipo assim, é uma cena muito mais emocionante do que essa, né? Emocionante no sentido de ter mais ação. Porque no filme é tipo assim, ele foi ajudar ela, já foi tirado. E é isso, pelos pacificadores, e é isso. Só que uma coisa que ficou mais engraçada ainda é que, tipo assim, você não vai me falar que uma pessoa que teve uma ferida com uma garrafa de vidro quebrada no pescoço não tem sangue, né? Foi uma coisa que eu achei tão engraçada, assim, quando eu tava assistindo. Porque eu tava olhando pro pescoço dela e fiquei, gente, não tem sangue, não. Porque eles colocavam a mão por cima pra, tipo, meio que não aparecer o sangue. Mas logo em seguida, o Coriolanus é tirado e ele olha pra mão, assim, tipo, assustado. Não tem nada na mão dele, porque não existe sangue
Então, tipo assim, ficou uma cena muito icônica de verdade. Porque, tipo, pô, o que custava você jogar um sangue falso ali? E olha, eu também não gostei muito do Reitor Highbottom. Ele foi interpretado pelo Peter. Cá entre nós, é um papel que sim, cai muito bem pra ele. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Reitor no livro não deixa de forma muito direta que ele não gosta do Coriolanus. Na verdade, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele tenta parecer que não, eu não tô fazendo nada pra te ferrar aqui não, sabe? Tipo, são só as regras dos jogos, você tem que lidar com isso. E ele também, claro, demonstra muito receio pela doutora Gol. Então, ao mesmo tempo, tipo, ele é muito subjugado por ela, né? Tipo, ela corta as falas dele, deixa ele de lado e ele fica quieto, porque, tipo, ele não bate de frente com ela. Não é uma coisa que acontece no filme, né, dele bater de frente com ela, mas não é uma coisa que acontece, tipo, dos dois na mesma cena, onde ela corta ele, por exemplo. Não lembro dessa cena acontecendo. E claro, também existe o fator de que no livro eu pensei que ele era muito mais drogado do que aparenta no filme. Tipo assim, ele usa morfináceo pra absolutamente tudo, né? Eu achei que no filme ele daria muito mais grog do que ele realmente tá. Ai, sabe, eu fiquei muito decepcionada no filme com o Reaper, que é um tributo do Distrito 11. No livro, ele tem muito mais ação do que no filme. Ele, na verdade, era o favorito das pessoas pra poder vencer. E, na verdade, ele já tinha demonstrado uma sede de sangue e que não tinha medo de nada, mesmo quando o Coriolanus tinha invadido o carro onde eles estavam pra ir pro zoológico. Então era ele que tava falando, vamos matar ele, sabe? Tipo, indo pra cima dele. Só que no filme, no final, eles transformaram a Coral em uma grande vilã. E assim, eu acho que é legal ver o Reaper no livro, justamente porque a gente tem uma visão melhor sobre ele. No sentido de personagem mesmo, de construção de personagem. Porque a gente sabe que ele não tá fazendo isso exatamente porque ele quer. Ele tá fazendo porque ele quer sobreviver. Só que assim, no filme ele parece um fracote que não liga pra nada. Ele só tá ali no filme pra fazer o ato de rebeldia que ele fez, puxando a bandeira de Panem, ou da capital, não lembro o que era agora, e colocando por cima dos tributos. Ele realmente faz isso no livro, mas eu acho que tem muito mais impacto justamente porque a gente já conhece a personalidade do Reaper. E claro, eu, de novo, entendo por que os produtores fizeram isso, não é necessariamente um ponto negativo do filme, até porque no livro o Reaper ele não tem tanta ação assim, né, no sentido de combate. A Coral tem muito mais, então é claro que isso sempre puxa mais o saco dos produtores, porque no filme você tem que ter mais ação. E uma coisa que eu esqueci de falar antes, na verdade, é que essa história ela é dividida em 3 partes, né, e no filme eles também fazem isso. E aí, nessa terceira parte, o Coriolanus e os Sejanos são mandados pro Distrito 12 como pacificadores, né? Porque eles cometeram alguns erros na capital. E por conta disso, né, nessa parte, o Sejanus ele começa a conspirar com os rebeldes do Distrito 12. E mesmo que ele seja amigo do Coriolanus e ele saiba que o Coriolanus não quer fazer parte disso e não respeita os rebeldes, não quer saber de nada sobre isso e que na verdade repudia o que ele tá fazendo, ainda assim o Sejanus quer contar todo o plano pra ele. E aí é nessa parte que o Coriolanus começa a gravar a voz dos Sejanus por um Gaio Tagarela. E aí logo em seguida esse Gaio Tagarela vai ser enviado pra capital, mais especificamente pro laboratório da Doutora Gol. E sabe, isso foi uma coisa que eu achei muito ruim, na verdade, no filme, porque no livro o Coriolanus ele tem todo o cuidado do mundo, né, com esse Gaio Tagarela, pra ele não falar enquanto o Gaio tá ligado e nem pro Sejanus falar o nome dele. No filme ele não se importa, ele grava mesmo com a sua voz, mesmo o Sejanus falando o nome dele, e depois ele envia pro laboratório. E é uma coisa que eu acho que nem tinha tanta necessidade, porque no livro ele sabe que quando a Doutora Gol pegar essa mensagem e ver essa mensagem, ela saberia que foi o Coriolanus que mandou. E de novo a gente tem essa preocupação, né? Eu tenho essa preocupação no sentido do filme de pensar que, pô, o Coriolanus no filme ele não é tão meticuloso e tão cuidadoso igual do livro. Na verdade, no filme parece até que foi um pouco descuidado essa cena, no sentido de quando o Sejanus é enforcado, tem 2 pontos sobre isso. Que o Sejanus, ele nunca entregaria o Coriolanus. Ele sabia que ele não fazia parte desses negócios rebelde, mas ao mesmo tempo ele também sabia que o Coriolanus não se prontificava com isso, né? Não queria saber de nada disso, e o Sejanus só forçou. Então é claro que o Sejanus nunca entregaria o Coriolanus. Mesmo assim, no caminho pra forca, no filme, ele chama o Coriolanus pedindo ajuda. E tipo, Coriolanus, por favor, não sei o que, não sei o que. Tipo, no livro é óbvio que ele não faria isso, porque ele não quer foder um amigo dele. E também tem esse segundo ponto de que quando o Sejanus está sendo enforcado, o capitão pediu para tocar a gravação do Gaio Tagarela, que foi enviado para o laboratório da Doutora Gol. E claro que nessa gravação tem o Sejanus falando o nome dele, o Coriolanus mesmo falando, né, com a voz dele próprio. Ela é começada a tocar para todo mundo, no sentido de público do 12, né, todo o povo do Distrito 12 que tá ali para ver o enforcamento.
Fora que também tem a Lucy Gray, que ela ouviu a gravação. O que significa que, como que ela não percebeu que o Sejanus foi entregue pelo próprio amigo? Isso porque existe uma fuga, né? Quando o Coriolanus percebe que talvez ele tome muito no cu pelas coisas que estão acontecendo e que a Lucy Gray, que ele ama, tá em perigo, ele decide fugir com ela. Só que aí, nessa fuga, ele fala pra ela que já matou 3 pessoas, sem querer. Só que aí ela ficou tipo, como assim? Eu só sei de 2 pessoas que você matou. Minha amiga, como é que você só sabe de 2 pessoas que ele matou se você ouviu a gravação? Tipo assim, eu entendo se o filme, ele disser que a gravação parou no meio. E a personagem, ela não tava prestando atenção. Mas é claro que é muito mais fácil pro telespectador entender que a gravação foi passada inteira e que ela ouviu a gravação. Que tal se só não tivesse colocado a gravação? Sabe? Porque, assim, pelo que eu lembro no livro, não houve essa parte de colocar a gravação pro público ouvir. E mesmo se tivesse, não tinha o nome do Coriolanus nem a voz dele. Agora, uma coisa que eu não gostei na história, que não existe nem no livro e nem no filme, e eu sabia que no filme eles não iam corrigir isso, é o fato do sumiço da Lucy Gray. As últimas cenas, ela some, desaparece, o Coriolanus não sabe se ela morreu, se não morreu, se fugiu, se não fugiu. E, tipo assim, é uma coisa que eu achei ruim porque ficou em aberto, sabe? Não existiu um epílogo desse livro, não existiu nada falando sobre o bando dela depois, de como eles sobreviveram, não existiu mais nada sobre a Lucy Gray. E, tipo, simplesmente desapareceu, sabe? E eu achei isso ruim. Parece que é, tipo, só mais um motivo de, o Coriolanus agora tá livre pra poder voltar pra capital sem remorso nenhum no Distrito 12. Mais uma cena que eu achei melhor no filme foi a cena da morte do reitor Highbottom. Ela é exatamente igual à do filme, à do livro, só que no filme eu acho que ficou mais legal por esse quesito visual, né? Então eu acho que a interpretação dos atores também, né, ficou muito legal. Acho que no final, pra mim, a última parte da história é melhor do que a primeira. E isso eu tô falando, tipo, da história. Então contabiliza livro e filme. E mesmo com todos esses problemas que eu citei, e mesmo os furos da própria história, né, em questão de romance, em questão do sumiço da Lucy Gray, do bando dela, eu ainda assim recomendo essa série porque ela é maravilhosa. E claro, eu sempre vou recomendar mais os livros do que os filmes, mas os filmes não são ruins. Jogos Vorazes, ele é uma distopia de fantasia clássica, sabe? Então eu acho que todos deveriam conhecer em algum momento da vida. É um importante porque mostra um futuro da humanidade que não é muito diferente daquilo que a gente tem hoje, se a gente parar pra pensar. A gente ainda tem mentira, a gente ainda tem opressão, a gente ainda tem controle, medo, guerras e descuido da parte dos seres humanos, tanto pela sua própria raça quanto pela terra em que vive. Então, é claro, tem uma mensagem muito importante, é uma crítica ótima, e não deixa de visitar a história de Panem quando vocês puderem.